Olá, graça e paz seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa ocupa um lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, a Páscoa fala da libertação do povo de Israel do terrível cativeiro do Egito. Esta bela e dramática história está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 12. No Novo Testamento, a Páscoa refere-se à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa, através do sangue do Cordeiro. Deus nos tirou do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas lições podem ser destacadas para o nosso ensino. Vamos à primeira. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o cordeiro e aspergir as ombreiras da porta com sangue. O anjo do Senhor passaria naquela noite, e vendo o sangue, passaria por alto, e não feriria de morte o primogênito daquela casa. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do cordeiro. Não foi a vida do cordeiro, mas sua morte que trouxe livramento para os israelitas. Assim, também somos libertos da morte pela morte de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Lição 2. O livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido nas ombreiras das portas. Precisamos estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não é o sangue de um cordeiro que pode nos purificar do pecado, mas apenas o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. Por ele somos remidos, comprados, purificados e justificados. Lição número 3. Os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Aqueles que foram salvos pelo sangue alimentaram-se do Cordeiro. Reunidos em família, os israelitas se fortaleceram para a caminhada, comendo a carne do Cordeiro com ervas amargas. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para a nossa alma. A Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. Devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. O pão e o vinho não se transubstanciam em corpo de Cristo, como ensina o dogma romano. Nem Cristo está presente fisicamente neles, como pensava Lutero. Cristo está presente na ceia espiritualmente e dele nos alimentamos espiritualmente. Lição número 4. Os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora todo o fermento da maldade. Durante a celebração da Páscoa judaica, os israelitas não podiam ter nenhuma espécie de fermento em casa, nem comer pão levedado. O fermento é um símbolo da contaminação do pecado. Precisamos examinar a nós mesmos antes de comermos o pão e bebermos o cálice. O propósito do autoexame não é para fugirmos da ceia por causa do pecado, mas fugirmos do pecado por causa da ceia. Não podemos participar dignamente da ceia do Senhor agasalhando o pecado no coração. Não podemos participar da ceia dignamente hospedando no coração qualquer sentimento de hostilidade ou rancor pelos irmãos. A igreja precisa ser uma comunidade de santidade, amor
e perdão, antes de ser uma comunidade de celebração. Que Deus os abençoe e feliz Páscoa para todos, em nome de Jesus. Amém.